Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao programa da Confraria do Batom aqui na RDC TV. E a gente sempre começa com o nosso Na Sala com a Confraria, onde a gente recebe amigas, né, especialistas em algum tema que seja relevante para nós, para o nosso mundo aí feminino. E na sala de hoje nós vamos falar de um tema abstrato. Abstrato, mas que tem muito a ver com autodesenvolvimento, com autoconhecimento, com o desenvolvimento das nossas relações como um todo. E eu começo lendo uma frase de Bert Hellinger, né, que é teólogo, psicanalista alemão e pai das constelações familiares. E a frase que uma das frases que eu gosto muito dele, que tem a ver com a nossa conversa aqui na sala de hoje é: somente quando estamos em sintonia com o nosso destino, com os nossos pais, com a nossa origem e tomamos o nosso lugar, temos a força. E para falar sobre isso, né, sobre nós, em especial mulheres, tomando esse lugar, né, nos sentimos confortáveis com esse lugar e nos tornando fortes, é que eu recebo aqui a Teise Colares. A Teise é especialista em gestão estratégica e liderança sistêmica. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Teise. Iva. E a Aline Corbellini, que é advogada, consteladora e terapeuta do feminino. Ambas são nossas confrades e é muito bom sempre ter aqui na sala mulheres estudiosas, expertas nos seus assuntos. E hoje com essa questão, né, um pouco mais abstrata. Mas as duas, né, dentro da linha das constelações, elas têm, né, nichos muito específicos. A Aline, né, trabalhando a constelação com mulheres, especialmente, né, com o feminino, e a Teise, né, com as organizações, com as empresas. Então, gurias, eu queria começar, né, pedindo para que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho como foi, né, o primeiro contato, por que se encantaram e acabaram estudando e hoje trabalhando com os conhecimentos de Bert Hellinger, depois, né, de todos os outros autores que vieram em seguida. Teise, por favor. Obrigada, Iva, pelo convite. Bom, trazer o assunto das constelações para negócios me deixa muito feliz e trazer para o programa, porque as constelações elas vieram para a minha vida no momento em que eu estava buscando autoconhecimento de uma forma mais aprofundada, mas eu sentia que eu tinha muitos entraves e, por a convite de uma grande amiga, eu experimentei as constelações num momento que me trouxe muita lucidez e me deu aquela sensação de calmaria, de entender que a minha vida pode se resolver, as minhas questões poderiam se resolver. E enfim, então, a partir dali se tornou uma paixão, passei a estudar muitas coisas a respeito, mas não tinha colocado para dentro do universo empresarial ainda, até mesmo porque as minhas formações elas envolviam desenvolvimento humano, mas ainda não tinha formação em constelação. E depois de 10 anos como consultora empresarial, eu decidi, então, aprofundar o resultado do meu cliente no desenvolvimento do seu negócio, das suas equipes e da sua liderança, incluindo a ferramenta, a constelação sistêmica como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e organizacional. Até porque a gente já conversou, né, sobre isso, de muitas vezes tem algo do abstrato, né, que a gente não consegue ainda identificar do que se trata. A gente estava brincando, a gente quer fazer mais um curso de vendas, né, para aumentar os resultados da sua empresa, e não é o curso de vendas que precisa, né, é justamente organizar ali o sistema, seja dentro da família, dentro da organização em si. Aline, e tu, na tua vivência, né, atuando especialmente com mulheres, com o feminino, como é que tu percebe, como é que tu chegou, né, nesse conhecimento? Até porque tu vem da advocacia, né, tradicional, que até também se puder dar uma pincelada, porque hoje também é muito presente no judiciário, né, mas não é, tu tá mais um outro foco, mas como foi o teu primeiro contato com as constelações e por que tu decidiu estudar e atuar nessa área também? Primeiramente, obrigada pelo convite, Prazer, né? A Iva sempre muito querida e muito generosa conosco. E então, a constelação veio na minha vida também, né? Eu costumo dizer que a gente conhece a constelação normalmente pela dor, né? Não é muito pelo amor, assim. Também estava num momento de vida onde estava tudo realmente bagunçado, né? Onde eu encontrava dor e sofrimento em tudo que eu estava vivendo. E aí também o convite de uma amiga para ir num encontro de mulheres, eu me deparei com uma constelação familiar. Até contei essa história esses dias no meu Instagram. E
eu fui elemento, fui convidada a ser elemento, né? Elemento, depois a gente vai conceitualizar melhor como é que isso acontece, mas me chamaram para representar ali um elemento no campo e o meu elemento foi liberdade, né? E aí, a partir daquele momento, eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali, mas a minha vida começou a também se transformar depois daquele dia. Eu fiquei encantada, né, com o que aconteceu ali, eu senti aqueles movimentos, eu senti a resolução daquele movimento para aquela pessoa ali, e que tinha algo a mais do que aquilo que eu estava vendo, né? E aí, então, a partir dali, eu procurei aquela consteladora, e com ela eu comecei a me desenvolver, e ao mesmo tempo comecei a procurar, a buscar o conhecimento. E aí também fui apresentada ao direito sistêmico, né? Eu já era advogada, isso foi em 2017, e aí isso veio complementar muito o meu trabalho, porque quando a minha especialidade é dentro do direito de família, aquelas mulheres, principalmente, né, vinham com muita dor e sofrimento também nessas questões familiares, de um divórcio, de guarda, né, e eu olhava para aquilo e dizia, mas não pode ser só isso, né, ali fazer uma petição e deu, acabou, né, tem que ter algo mais que possa solucionar a vida dessa pessoa, né, apesar da gente saber que esse não é o papel do advogado, era uma busca minha, interna, né, e aí então eu comecei a estudar o direito sistêmico, comecei a estudar a constelação familiar, né, primeiro para mim, para eu ir me transformando, e depois para, então, como profissão, né, para poder aplicar e ajudar, então, mais mulheres. Na fala de vocês duas tem uma questão comum, que é justamente ter chegado até as constelações e todo esse movimento pela dor, né? Se a gente está falando assim para o pessoal de casa, em que momentos o indivíduo, seja na sua caminhada, na sua jornada, dentro da família, dentro das organizações, pode identificar que é interessante participar de uma constelação? Como é que vocês identificam assim? Até como a gente estava também falando antes, quando se procura um coach ou mesmo um terapeuta, enfim, mas pensando de constelação, qual seria indícios, digamos, talvez, como tu falou, Aline, uma bagunça, assim, ou uma questão que não está tendo os melhores resultados, o que para vocês até para o pessoal de casa, né, saber, é para mim, né, constelação, ou não? Vamos lá. O que acontece é que a gente se auto-percebe e percebe que muitas coisas na nossa vida podem ser melhor. Nós desejamos que a nossa vida seja melhor e muitas vezes, por mais que a gente tenha conhecimento, tenha recursos suficientes para fazer dessa vida uma vida melhor, muitas vezes o nosso comportamento não nos permite, tem as nossas emoções que não nos permitem, tem traves na nossa vida, né? Parece que tá a coisa, eu quero, mas eu não consigo chegar lá. Enfim, então no viés pessoal, o que eu posso dizer é que quando a pessoa sente que ela precisa curar traumas ou precisa olhar para questões emocionais, comportamentais que estão impedindo ela de chegar onde ela quer, ela pode lançar mão de qualquer ferramenta de desenvolvimento humano e a constelação, ela vem para contribuir nisso e atender isso de forma bastante profunda na vida da pessoa, que, como se fala de sistêmico, não cura só a pessoa, né? Não olha só para a questão da pessoa, olha para todo o seu sistema que está envolvido, né? E, enfim, então, quando uma pessoa se olha, se cuida e promove um bem-estar para si, ela também está promovendo um bem-estar para todas as outras pessoas que estão na volta dela. E no viés empresarial acontece a mesma coisa. Quando existem os entraves, né, que são, assim, notadamente a primeira necessidade que uma empresa solicita, esse atendimento, quando vê os entraves, a gente não consegue chegar no mercado X, ou tem problemas de gestão interna, de liderança, de convivência dos pares, enfim, ou da própria equipe, né? Mas também se olha, se usa isso para entender a interação do negócio no sistema e para tomar decisões estratégicas para o negócio também, tomadas de decisões para o futuro, inclusive, a partir das percepções que se tem dentro do atendimento. Então, bem relevante dentro da constelação, que é a questão do sistema e de cada elemento ter o seu lugar, estar minimamente organizado, né, harmônico. Aline, e o papel da mulher, muitas vezes, nessa hierarquia, né, em especial as mulheres mães, avós, filhas. Queria que tu falasse um pouquinho do estar no seu lugar
correto, né, sobre o ponto de vista dos sistemas e os benefícios que isso traz. Sim. Uma das leis, né, que Bert Hellinger trouxe, né, as ordens da ajuda, que ele chama, é realmente estabelecer essa hierarquia e saber o seu lugar, né. Inclusive, a gente fala muito dentro do conhecimento sistêmico que todo conflito é a evidência que existe uma desordem sistêmica. Algo está fora daquele lugar, né, e isso também é uma evidência de que você pode buscar por um terapeuta, um constelador, para entender qual é essa desordem sistêmica que está acontecendo ali. E então o papel da mulher, né? O papel da mulher é um papel, acho que fundamental, né? Como família, como sociedade. E saber esse lugar, né? Saber quando somos filhas, quando somos esposas, quando somos mães, né? E dentro desses papéis, dessas identidades, estar atuando dentro do meu lugar. E como que eu sei que eu posso estar fora do meu lugar? Muitas vezes a gente se coloca fora do nosso lugar, né? Às vezes filhos, por amor, querem cuidar dos pais como se fossem pais deles, né? Então, nesse momento, você está fora do seu lugar, vai gerar um conflito, né? Eu brigo muito com a minha mãe e tal, problemas com a minha mãe. Mas em que momento vocês saíram do seu lugar? Então, quando a gente sabe a nossa ordem, a nossa hierarquia, o nosso lugar, o nosso papel, como a Iva falou naquela frase que eu gosto muito também, a gente toma a nossa força, né? No nosso lugar nós temos força, porque daí o conflito não se manifesta, né? E ali nós sabemos quem somos e o que devemos fazer naquele momento com consciência, porque até então, se nós estamos dentro desse conflito, nós estamos inconscientes, agindo também por identificações, que chamamos dentro do pensamento sistêmico, né? Você está identificado com uma dinâmica que nem é sua e está agindo por lealdade, que é também uma das leis, e fazendo aquilo inconscientemente na sua vida. E aí não entende, nossa, mas por que eu vivo padrões repetitivos, ou problemas, ou situações, ou minha vida não anda, né? Ou eu não consigo ter o sucesso que eu almejo, porque tem algo ali que está pedindo para ser visto, né? Bert Hellinger fala muito sobre a inclusão, né? E toda exclusão traz uma compensação, que é uma compensação de conflito. Agora tu comentaste e às vezes a gente não se dá conta, né, de que até é por amor, muitas vezes, que a gente tá, né, tentando, comentaste, cuidar dos pais, né, de uma maneira como se fossem filhos, e a questão da inclusão, então às vezes a gente não se dá conta que está excluindo, que não está honrando da maneira correta. Eu fiz, né, antes de conhecer vocês, eu fiz em São Paulo constelação, e foi onde me dei conta, porque eu tive um aborto espontâneo, né, anos atrás, antes da minha filha mais velha, e para mim, ok, foi um sofrimento, foi uma perda, né, ainda não tinha completado 3 meses, mas eu não imaginei o quão importante era trabalhar isso dentro do sistema, né, de ter falado sobre aborto, conversado com o filho, né, que ali existia, enfim, e foi um dos momentos que mais sentido fez para mim a questão da constelação. Sim, meus 2 filhos é o segundo e o terceiro. Houve um primeiro, né? Então essas, que é muito do feminino também, né? A questão, às vezes, é mais comum do que a gente imagina, a questão do aborto espontâneo, e é um dos aspectos, né, que precisa estar em ordem, ser trabalhado, ser trazido para o contexto, né? E várias outras nuances, né, da ordem, né, dos sistemas, em especial familiares, né? E Teise, quando a gente fala quando vai para as empresas, né, como é que a gente consegue, às vezes, uma organização um pouco maior, que não é uma microempresa, como é que a gente consegue trazer esse trabalho, né? É só o gestor que faz? É com a empresa inteira? A necessidade de incluir, né, clientes, fornecedores, na prática, como que, em linhas assim muito resumidas, como que pode acontecer? Pode acontecer de todas essas formas, Iva. O que importa é o seguinte, que quem vem, né, quem busca, quem sente a necessidade, digamos, algum gestor, o setor de RH, enfim, que busca essa necessidade, entenda que é algo que vai mexer no todo da empresa, com certeza, né? Então, é importante que isso esteja consciente e sendo aceito esse processo por todas as pessoas principais da empresa, até mesmo porque dentro do olhar, então, da prática da constelação, dentro das organizações, é que
essa organização ela tem uma alma, né? Então, a parte de cada um envolvido nesse sistema contribui para que ela seja aquilo, né? Então, a gente pode pontuar, né? E definir estratégias. Enfim, o RH precisa alocar determinadas pessoas, fazer um processo sucessório de gerência, de supervisão e até mesmo sucessão familiar, né? Então, esse processo ele pode ser visto. É maravilhoso. No processo de sucessão familiar, fazer uma constelação. É para os dois, para as duas coisas. O meu primeiro caso de organização foi para um processo sucessório familiar e foi maravilhoso, foi incrível. E o que é importante? Que isso se tome como uma cultura da empresa. Não a constelação é um método, é uma prática. Mas existem as leis sistêmicas que podem ser aderidas dentro da cultura da empresa e que então se tornem práticas sistêmicas. E ajuda no dia a dia. Porque ajuda no dia a dia, para ir olhando e observando. Bom, eu agora entendi que eu preciso incluir aquele fato que transformou Quais a minha são? vida. É a inclusão, a lealdade? Existem palavras diferentes, mas enfim, é pertencimento, ordem e hierarquia. Ah, tá. Né? Desculpa, e equilíbrio, né? Eu gosto de falar mais ordem do que hierarquia, porque hierarquia se confunde muito com o organograma da empresa, né? Então, não é sobre isso a lei da ordem, né? Então, essas leis, elas são diretrizes, né? Que servem para tudo, são boas, né? Para qualquer relacionamento, né? Para qualquer sistema minimamente em ordem, né? Gurias, eu adoro esse tema, né? Não entendo, mas eu já disse para as gurias que eu prefiro vivenciar, né? Ali o abstrato, a energia, o campo, enfim. Mas uma coisa que é importante, e aí talvez fique como recado final, não é que também eu fazer constelação e meus problemas acabaram, né? Ou a empresa começou a faturar muito mais. Não, é uma prática, né? Que tem que ter consequências depois, que tem que ter um olhar, né, atento depois, né? Mas que é algo muito especial, assim, que acontece. Claro, sempre feito com pessoas, né, conduzido por pessoas sérias, preparadas, enfim. E aí já aproveito, né, e digo para vocês seguirem, né, tanto a Aline quanto a Teise, tá aqui no nome, tem o Instagram das meninas, porque elas falam sobre isso, né, sobre constelação, sobre conhecimento sistêmico, aplicado às organizações, aplicado mais ao feminino com a Aline, mas é algo muito especial. Então, gurias, muitíssimo obrigada, né, de vocês estarem aqui com a gente hoje na sala com a confraria. É um tema que daria pra gente ficar aqui o programa todo conversando. Então, fica o convite para que vocês acompanhem as meninas pelas redes sociais e busquem mais informação. Quem tiver a oportunidade, faça a constelação, é bom, né? Independente não tem um problema gigante, mas é muito bom ver se está tudo certo ali no seu sistema, na sua ordem. Então, mais uma vez, obrigada. Sigam com a gente aqui, porque hoje tem muita coisa boa no nosso programa. Olá! Nesse De Frente para o Espelho de hoje, nós vamos falar sobre uma condição inflamatória da pele que não poupa nem a família real. Nós vamos falar sobre a rosácea. E recebo aqui a nossa colunista, a doutora Fairuz Helena, dermatologista. Fai, muito prazer de estar aqui com a gente hoje, né? Mais uma vez, ela está sempre em todos os programas, eu adoro os quadros que ela aponta conosco. Mas hoje a gente vai falar sobre essa condição da pele, como a gente brincou antes, né? Trouxe de maneira um pouco mais leve, mas é uma condição que incomoda homens e mulheres. Esse jeitinho rosado da pele, o calor. Conta um pouquinho mais pra gente como é que se caracteriza a rosácea, por favor. Claro, Iva, te agradeço o convite para a gente falar sobre um assunto tão importante que ficou na moda agora, né, com o rei Charles, que era príncipe, agora é rei, que ele tem uma condição que ele está sempre avermelhado. O rosto dele tem um aspecto, principalmente na região central da face, um pouco mais ruborizada, né? Algumas pessoas às vezes acham que é vergonha ou que parece que a pessoa bebeu demais, mas não necessariamente. Nós temos um aumento de vasos nessa região, porque essa doença, ela faz com que tudo fique mais inflamado. Nós temos algumas apresentações clínicas para isso. A gente tem, além do vermelhidão nessa região central do rosto, muitas vezes surgimento de pápulas, umas pequenas bolinhas que lembram acne.
E, Ele inclusive... até se confunde, né? Exato, os pacientes se confundem, muitas vezes usam por períodos prolongados medicamentos para acne que irritam a pele e até pioram. Porque a rosácea, além de ter esse vermelhidão, é uma pele mais sensível, é uma pele que não tolera muitos ácidos, não tolera produtos que sejam muito abrasivos, bem pelo contrário. A gente precisa acalmar a pele, a gente precisa utilizar cremes que deixem a textura mais macia, que melhorem muitas vezes a microbiota da região, porque a gente tem um desbalanço, a gente tem um aumento de alguns ácaros do Demodex na pele, então a gente precisa cuidar dela de uma forma diferente da acne. Então, Iva, o diagnóstico ele é super importante. Nós precisamos entender, né, qual quadro de rosácea o paciente se encontra, se ele tem eritema, que é o vermelhidão, se esse eritema ele é persistente, o que está relacionado, muitas vezes, isso pode ocorrer com uma crise de vermelhidão quando o paciente ingere bebida alcoólica, ou daqui a pouco algum alimento condimentado, ou porque ele está estressado. Influencia, então, estresse, alimentação, ou exposição ao sol, tudo isso tende a deixar mais evidente e piorar o quadro. Exato, porque a rosácea ela é uma doença inflamatória crônica. Então, fatores que são estressores para a pele também vão piorar e trazer crises. Além disso, Iva, outra questão importante é que os pacientes com rosácea, eles têm essa alteração na pele, então eles não vão tolerar qualquer tipo de tratamento, eles não vão tolerar qualquer tipo de creme, a gente tem que fazer um protocolo específico, né, para esse tipo de pele. Muitas vezes esses pacientes têm manifestação ocular junto, então 50% dos pacientes eles vão ter algum tipo de alteração, seja fotofobia, que é uma aversão à luz, ou uma sensação de coceira, corpo estranho, né? E é importante que o paciente saiba para procurar um oftalmologista, fazer avaliações com uma certa regularidade. Que dicas, Fairuz, tu pode deixar para as nossas telespectadoras em especial? Porque, assim, a gente observa a rosácea nos homens, né? Porque normalmente não usam maquiagem, é menos comum. As mulheres muitas vezes acabam, né, disfarçando e tal. Mas quais são as dicas que tu pode dar para as nossas telespectadoras para o cuidado e para não esconder? Tipo, enxergar isso como um problema de saúde e procurar realmente ajuda médica. Claro. O que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, quem tem rosácea sabe que a sua pele é sensível porque já usou algum produto que não deu certo. Então, é sempre importante ter a ajuda de um profissional, né, para estabelecer uma rotina skincare, alguns cremes de utilização diário, com hidratante, com ação calmante, filtro solar. Filtro solar é, assim, ó, importante sempre, né? Ainda mais agora, que aumenta a exposição, né? Exato. Então, o filtro solar, ele vai ser o melhor amigo, né, de quem tem rosácea, como diversas condições inflamatórias da pele. E, além disso, é importante ter ajuda profissional para saber qual vai ser o melhor tratamento para sua rosácea. A rosácea, se ela for mais avermelhada, a gente vai ter daí o benefício com o uso de lasers, luz pulsada, tecnologias. Tem já estudos recentes mostrando que a aplicação de microdoses de toxina botulínica também... Botox para isso. Botox mil utilidades, né? E também os bioestimuladores de colágeno, como Sculptra, que vão melhorar o ambiente da pele, vão também rejuvenescer e eles de alguma forma melhoram a vermelhidão. Pacientes que têm flushing, que tem aquelas crises de rubor, aquele vermelhidão agudo. O calorzinho. Um calorzinho na bochecha. Muitas vezes vão necessitar de medicamento, né, via oral, para diminuir esse vermelhidão. E os pacientes que têm já as pápulas vão precisar de um tratamento, muitas vezes com antibiótico, com alguns cremes, e daí indicado pelo profissional no consultório. Então, é um típico caso a gente se olhar no espelho e ver qualquer alteração. A gente estava comentando no início, né? Não poupou nem o Rei Charles. Lembrei agora do Alisson, né? Nosso goleiro da seleção também possui rosácea e várias mulheres por aí. Então, o olhar-se no espelho, inclusive para identificar esse tipo de infecção, é muito importante. E procurar sempre o seu médico de confiança. Doutora Fairuz, muito obrigada, né, por estar aqui com a gente, com esse assunto que é de utilidade pública, né? Então, muito obrigada mais uma vez e sigam aqui com a gente no programa, que tem muita coisa legal, como eu sempre digo. Olá, sejam bem-vindos. A melhor coisa que pode te acontecer, sabe o que é? É você não estar certo de nada.
A gente tem uma preocupação tão grande em ter certezas e muitas vezes a gente esquece daquela frase que o que move o mundo não são as nossas certezas, mas são as perguntas. Você já parou para pensar o quanto a gente não está apegado às nossas certezas? É libertador. Porque a gente não tem que ter razão. E a gente pode começar a escutar as outras pessoas. A gente pode aproveitar ideias que não precisam ser nossas. A gente pode mudar de ideia, pode ter novos pontos de vistas. Há algum tempo atrás eu estava lendo o livro Pense de Novo, do escritor americano Adam Grant, e ele falava que a melhor coisa que pode acontecer numa discussão, uma discussão ela é ótima, quando nós somos capazes de enxergar o nosso adversário não como um inimigo, mas como um propulsor. Agora pensa, o que isso poderia fazer na tua vida, de diferença na tua vida? Como seria para você parar de encarar as pessoas como adversários ou como inimigos e passar a entender que quando você recebe, quando você escuta uma opinião diferente da sua, aquilo é apenas uma oportunidade. Para você conseguir buscar formas novas de ver o mundo, ter mais inovação, de repente, no seu negócio. Para isso, a gente precisa ter uma habilidade muito comum na liderança, que é a flexibilidade. E aí você pode estar se perguntando ou afirmando para você mesmo, não, mas eu sou flexível. Vamos fazer um teste? Olha aí para o teu dia a dia e pensa assim, a tua equipe, ela está engajada contigo? Você é o responsável exclusivo pela inovação que acontece no teu ambiente de trabalho? Você tem conflitos de relacionamento? Em casa, ou no trabalho, ou com os amigos? Você tem baixa retenção ou pouca vinda de novos talentos buscar trabalhar com você? Você tem uma rotatividade alta dos seus colaboradores, das pessoas que estão perto de você? Ninguém fica muito tempo perto de você? E aí? O que será que está acontecendo? Será que realmente você está sendo flexível ou você vem trabalhando num padrão de estar certo e isso está fazendo com que você não consiga ter melhores resultados? Para que nós possamos trabalhar a nossa flexibilidade e nos tornarmos mais capazes de gerar, aproveitar as incertezas como propulsores, aproveitar os relacionamentos como propulsores dos nossos negócios, nós vamos precisar desenvolver aí sim a nossa autoconfiança e principalmente a nossa humildade de aceitar, né, ideias dos outros. Em tempos de tanta dicotomização, né, de tanta polarização, vamos sair desse padrão, vamos aproveitar os nossos adversários como propulsores do nosso foguete. Topa esse desafio? A mudança está na tua mão. No nosso Você Bem de hoje, eu recebo aqui a doutora Tatiana Schreber para falar sobre uma doença que às vezes é silenciosa, mas muito preocupante, seja conosco ou com pessoas próximas, porque as consequências às vezes são graves, bem graves. E essa doença, nesse mês, novembro, a gente tem ela como um mês de conscientização, que é o diabetes. Doutora Tatiana, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse comecinho do mês de novembro, para falar sobre essa doença, sobre o diabetes. Então, queria começar para esclarecer aos nossos telespectadores o que é exatamente o diabetes e quais são os principais sintomas que até mesmo antes do diagnóstico clínico as pessoas podem sentir. Obrigada pelo convite, Iva, para falar dessa doença que é super importante e que a gente tem visto realmente um aumento da prevalência nos últimos anos, porque ela está muito associada aos hábitos de vida e ao excesso de peso. Então, o diabetes ele é uma doença que traz uma alteração na glicemia, na glicose do paciente que fica elevada.
E essa elevação da glicose, ela pode trazer várias consequências no nosso organismo, atacando principalmente os nossos vasos. E leva a complicações cardíacas, renais, pode levar a cegueira, né? Pode levar os pacientes a ter amputações de membros. Sim. Então, por isso, a importância da gente detectar e tratar. E ela realmente pode ser uma doença assintomática na grande maioria dos casos. Por isso né? que, dependendo do caso, ela é chamada de doença silenciosa. Isso, silenciosa ou traiçoeira até, né? Porque a glicemia, quando ela tem pouca elevação, ela não traz sintomas. Ela vai nos trazer sintomas quando o paciente já está com a doença mais avançada, a glicemia acima de 300, 400, né? E ele começa a ter sinais de desidratação. Muito xixi, muita sede, muita fome. Esses, então, seriam alertas, até antes, muitas vezes, do diagnóstico. Né? Para a gente detectar e buscar um atendimento para ver se realmente a gente está com a glicemia alterada, né? É importante a gente dizer que tem basicamente 2 tipos de diabetes, né? A gente tem outros tipos, mas os mais comuns são 2, que é o diabetes tipo 1 e o diabetes do tipo 2. Eles juntos atingem mais ou menos 95% da população diabética. Esses diabetes são diferentes porque o diabetes tipo 1 ele é uma doença autoimune, que aparece mais nas crianças e nos adolescentes, e ele não acontece por maus hábitos de vida. Por ser uma doença autoimune, anticorpos vão aparecer nessa pessoa e vão atacar o pâncreas, as células que produzem insulina. Então, é uma doença de diagnóstico intenso, súbito. O paciente começa a apresentar muito xixi, né, muita sede, e vai fazer o exame, a criança está com diabetes já numa fase bem alterada. E no caso do diabetes tipo 2 é diferente. O aumento da glicemia ele começa de forma mais lenta, mais gradual. E a pessoa só vai ter sintomas lá na frente, né? Quando não detectou, não tratou, não fez exames de rotina e a glicemia vai aumentando com o tempo e aí sim podem aparecer os sintomas. Então, a questão também, além desses sintomas, né, iniciais, exames de rotina é algo imprescindível, fundamental, né? Principalmente no diabetes tipo 2, que é uma doença que é a mais prevalente dos 2 tipos, acomete mais de 90% da população e essa sim está ligada tanto à genética quanto aos maus hábitos de vida, né? Então, o paciente com diabetes tipo 2 geralmente tem excesso de peso, tem um hábito de vida ruim, é sedentário, né? Não se alimenta bem. E nesses pacientes é muito importante que a gente faça exames de rotina com frequência, onde vai ser detectado, né, a glicose sanguínea para ver se existe a elevação e se existe a doença. E esse acompanhamento da glicose, ele tem também a ver com o tratamento, né? Como é que são hoje os tratamentos mais modernos, doutora Tatiana? Esse quadro, para mim, ele é fundamental exatamente para falar sobre isso com os pacientes. É muito importante que todos os pacientes mantenham o acompanhamento das suas doenças regularmente. E no diabetes, nos últimos 15 anos, a gente tem visto um avanço no tratamento enorme. Tanto da parte tecnológica de monitorizações da glicemia, até que a gente, chips, né? Sensores, que a gente não precisa mais furar o dedo, né, para ver a glicose, a gente passa o sensor, o aparelhinho em cima do sensor e já detecta. Assim como medicações, né? A gente hoje tem uma gama enorme de medicações para o tratamento do diabetes e essas medicações, além de reduzir a glicemia, elas têm trazido outros benefícios aos pacientes. Proteção da função renal, redução de morte cardiovascular por causas cardiovasculares, redução de peso e algumas delas foram trazidas para a obesidade por esse motivo. Então, é importante que mesmo com a doença controlada, que o paciente mantenha suas consultas periódicas com o seu médico, né, para estar sempre dentro do melhor tratamento possível que ele pode receber para a sua doença. Perfeito. Era esse o nosso recado, né, da importância do diagnóstico, né, do diabetes, do tratamento, do acompanhamento com o médico endocrinologista. Muitíssimo obrigada, doutora Tatiana, por estar aqui com a gente hoje. E continue acompanhando aqui o nosso programa, que tem muita coisa legal por vir. No programa de hoje, a gente tem o quadro Usei e Amei, que é aquele momento que a gente adora,
que é onde nós recebemos, né, das nossas confrades e das telespectadoras em geral, depoimentos de experiências positivas que elas tenham tido com outras empresas, com outros negócios femininos. A ideia aqui é justamente a gente criar uma corrente do bem, incentivar negócios empreendidos ou geridos por mulheres. Então, se você teve uma experiência com uma empresa que é, né, gerida, empreendida por uma mulher, não deixe de mandar aqui pra gente, seja uma foto e um depoimento por escrito, seja um vídeo de até 1 minuto gravado na horizontal. E hoje a gente compartilha 2 desses depoimentos que chegam aqui com a gente. O primeiro deles é uma foto, né, da Doris Antunes, que é consultora de imagem e estilo, que esteve visitando, né, e fazendo um serviço na unidade da Geolaser, de propriedade da Joyce Garcia. Então, ela mandou aqui pra gente. Revitalização facial. Essa semana, tive o prazer de visitar a unidade da Geolaser, de propriedade da Joyce Garcia, onde fiz uma revitalização facial que deu literalmente uma renovada na minha pele. Já aproveitei para conhecer os serviços, instalações e atendimento delas, que são todas muito especiais, uma equipe muito especial, perdão. Adorei. Para quem não conhece, fica a dica. A clínica é localizada na Avenida 24 de Outubro, 1321, em Porto Alegre, e tem estacionamento próprio. Simplesmente usei e amei. Que legal, olha só, o depoimento da Doris para a Joyce. Obrigada, Doris. E temos agora um outro depoimento, que daí é um vídeo, né, de uma empresa que é super legal, que eu sou fã também, que é a Farmácia Idelgardiana, que é da Letícia Hope, que está lá na Alemanha, e que vem toda uma história, né, uma tradição aí de cuidados da Farmácia Idelgardiana, mas quem passa para a gente o depoimento é a Marta Guterres, então falando sobre Farmácia Idelgardiana, da empresária Letícia Hope. Marta Guterres, eu trabalho com Meal Prep da Marta, onde eu te ensino a organizar e planejar as refeições saudáveis para a semana toda, mas apenas um dia da semana. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, de poder falar um pouco mais da Farmácia Idelgardiana, porque eu sou muito fã da marca, já tem mais ou menos 1 ano que eu utilizo os produtos. Inclusive, tenho aqui na minha casa um cantinho da Farmácia Idelgardiana, como a gente utiliza todos os dias, eu, meu marido, os filhos, a família toda utiliza. Meu marido gosta muito de utilizar o digestivo, então sempre tem em casa, eu utilizo, meus filhos utilizam também. Mas eu sou mega fã da Galanga, né? Foi um dos primeiros produtos que me chamou a atenção, porque eu tomo um shot todos os dias de manhã e eu utilizo a Galanga. E tô dando também para minha filha, que passou por uma cirurgia há pouco tempo, e eu consegui, através da Farmácia Idelgardiana, encontrar outras possibilidades de cura, não só o que os médicos passavam para estar medicando, enfim. Eu adoro os produtos da farmácia, que veio realmente assim me trazer mais possibilidades para seguir essa caminhada dessa vida saudável, algo que eu sou tão apaixonada e acredito. Então, indico os produtos da Farmácia Idelgardiana. Viu só que legal? E a Marta elevou o nível, né? Que amor, o vídeo que ela mandou pra gente, com todos os detalhes ali, vários dos produtos da Farmácia Idelgardiana. Um beijo para todas as meninas que colaboraram aqui. Não deixe de mandar o seu vídeo, seu depoimento, a sua foto, que com muito prazer a gente compartilha nesse espaço aqui no programa. Beijo! Um beijo especial para Letícia, que nos assiste lá da Alemanha. Olá, meu nome é Anne Antoniti, eu sou estrategista digital e tenho uma agência que é a Cats Media de marketing digital. E hoje eu vim aqui conversar com você sobre aparecer, exatamente isso. Hoje no mundo digital tudo está em vídeo, ou quase tudo está em vídeo. E o fato de você aparecer te destaca dos seus concorrentes. Então eu vim aqui te ajudar para você, além de pensar, vou dar dicas para você começar a fazer o seu primeiro vídeo. Ele vai ficar ruim? Ele vai ficar ruim. É apavorante? É apavorante. Eu passei por esse processo, eu sou uma pessoa tímida e várias pessoas, várias mulheres já passaram assim na minha mão e eu ajudei nesse processo e agora estão fazendo vídeos, divulgando o seu negócio e principalmente tendo resultados, tendo vendas. Então, que tal você pensar sobre isso, né? Quem sabe hoje eu dei aquele estalo e daqui a pouco você já começa e tá tudo certo. Vamos lá. Então a primeira dica é, não se compare. Não se compare. Não vá ali pro Instagram que você entra, olha todo mundo, olha as pessoas na tua área que já estão aparecendo, porque depois da pandemia, muita gente saiu somente do presencial e veio para o online. Talvez
Você já deveria estar no online, mas por isso que eu tô aqui te ajudando. Não se compare. Essas pessoas já passaram por esse processo, já estão um tempo aqui. Se eu te disser que eu sou uma pessoa tímida, e eu vou comprovar, porque assim que terminar o programa, você vai no Instagram, entra lá no meu Instagram e procura Anne Antonite, vai me achar e você vai nos meus destaques e ver o meu primeiro vídeo. Ele é péssimo. Comparado a quem? A mim. Eu só posso me comparar comigo, né? Então, você não se compare. Seu primeiro vídeo, como eu já disse, vai ficar péssimo. O segundo também. O terceiro você vai pegar no jeito, mas a gente vai postando para ver essa evolução. E por que é importante aparecer? Dica de ouro aqui. Quando você aparece, você mostra a sua autoridade, assim como eu tô fazendo aqui, conversando contigo, dizendo o que eu sei e o que eu não sei, as dicas para você poder vencer essa timidez, vencer um bloqueio e começar a fazer o seu primeiro vídeo. Na tua área, aquilo que você faz, que você é especialista, quando você começar a fazer isso em formato de vídeo, de lives, você começa a atrair as pessoas certas que vão se identificar contigo. Porque se o cliente hoje, seu paciente, chegar na tua frente e falar com você como funciona o seu trabalho, você vai saber tudo, você sabe tudo. E a câmera te impede. Eu não sei porque a câmera tem um bloqueio que impede as pessoas de falar. Eu tenho alunos que já são palestrantes, dão aula, que dão aula em universidade e que na hora que vai ligar isso aqui e não consigo. Por que será? Porque se compara com alguém. Então, a dica número 1 é não se compare. A dica número 2, abra o celular e pensa assim, vou tirar uma dúvida do meu cliente. Né? Como assim, Annelise? Como tirar uma dúvida? Todos os dias, provavelmente, você escuta alguma dúvida, seja do paciente, do seu cliente, dúvidas bobas, né? Que para você que já está acostumado, domina muito o seu assunto e já sabe tudo, é corriqueiro. Como alguém me perguntar na minha área, Anne, o que é uma bio, né, do Instagram? Como assim? Uma bio? Story? Como assim? Isso faz parte do meu dia a dia e da minha vida, mas de muitas pessoas que estão recém começando, isso não faz parte. E aí, quando essa pessoa me trouxe essa dúvida, né? O que é uma bio? Eu vou abrir a câmera, eu vou pensar nela. Estou falando somente para uma pessoa. Eu não estou falando para milhares, não vou pensar nisso. Uma única pessoa. Olá, tudo bom? Bem, o que é uma bio? Quando você está ali no Instagram, que você vê, eu explico para essa pessoa. Eu penso nela, eu me conecto. Então, quando está começando nesse mundo digital ou começando a fazer vídeos, que é apavorante, você fale somente para uma pessoa. Isso faz toda a diferença. Ao invés de pensar, nossa, eu não tenho o que dizer, você tem muito a dizer. Então, ó, dica número 1, não se compare. Dica número 2, fale somente para uma pessoa. E a dica número 3, eu acabei de dar aqui também, use as perguntas do seu cliente, do seu paciente ao seu favor. Anote, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Aquilo que você acha, não, todo mundo já sabe. Quem sabe? É da tua área? Ou pessoas que convivem contigo? Ou seus clientes mais antigos? Mas e os novos, né? Então vamos matar essa dúvida fazendo vídeo. Isso, exatamente isso. Bem, outra coisa importante é sempre limpar a lente. Sim, porque a gente fala no celular, suja. Então, antes de começar, pensa, vou limpar a minha lente, vou achar uma boa luz. Porque você precisa se gostar no vídeo, você precisa se reconhecer. Porque a outra coisa, então, limpa a lente e se ajeita, tá? A outra coisa a sua voz vai ficar estranha. Se você já mandou mensagem para alguém no WhatsApp e ouviu a sua própria voz, provavelmente você não se reconheceu e fala, eu não falo assim, você fala assim mesmo, tá? Então, quando você ouvir o vídeo, além de ver a sua figura, você vai ouvir a sua voz. Então, a próxima dica é a seguinte. Lembra de uma fotografia? Quando alguém vai tirar uma foto de alguém, você não se ajeita, né? Vai tirar a foto, dá um sorrisinho, espera, né? O clique. Porque se eu tiver assim, a foto vai sair péssima. Se você falar assim, oi gente, tudo bem? Isso é uma bio. Oi, tudo bem com vocês, gente? Não, você precisa se impor, falar para fora, as pessoas vão te escutar, senão fica que nem uma foto quando você tira assim. Sabe aquela foto que a amiga fica bem e você não? Tá ali assim, a amiga saiu ótima, você péssima. Na voz é a mesma coisa. Quando você for fazer o seu vídeo,
tá? Imposta a voz, assim como se fosse uma foto. Bem, essas são as dicas. Eu espero que você tenha aproveitado. Se eu dou em mentoria, em curso, e hoje eu estou aqui dando para você. Pensa sobre isso, tudo que você pode fazer nesse mundo digital, somente com aquilo que você fala e com as dúvidas do seu cliente. Espero que você tenha aproveitado e até uma próxima vez. Sejam bem-vindos a mais um Casa de Viver, hoje com convidadas florindo aqui nosso cenário. A Mel e a Dani vieram contar um pouquinho para nós sobre o projeto Capacitar. Mel, conta um pouquinho também como que tu entrou no projeto, tu e a Dani que é coordenadora, conta um pouquinho pra gente como acontece o projeto, onde vai acontecer e como nós podemos auxiliar também. Bem, o projeto Capacitar, ele vem para suprir a insuficiência de mão de obra no setor da gastronomia. Ele nasceu dentro da SIX em Canoas e linkou com o banco de alimentos. Nós precisávamos de um local, de uma sede para a cozinha acontecer. O banco entrou como parceiro. Estando dentro do banco de alimentos, a gente então identificou que a gente podia estar atendendo as pessoas das entidades que o banco beneficia. Então hoje o projeto Capacitar ele vai atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social, cadastradas no banco de alimentos e na Parceiros Voluntários, que é um braço social da SIX. Legal, e a Mel é da confraria também, né, Mel? Para participar da SIX, né, de Canoas, e o que me chamou a atenção foi realmente o projeto Capacitar, que era a oportunidade de dar oportunidade para outras pessoas se capacitar, né, ter uma nova profissão e também dar aula, ajudar, né, e sendo dentro do banco de alimentos também, é uma coisa que dá valor ao projeto, né, uma coisa agrega a outra. Então, assim, é a menina dos olhos do núcleo da gastronomia. Então, a gente está em busca de doações, de pessoas também capacitadas que queiram dar aula. Então, está sendo feito um mutirão para esse projeto vir à tona, possivelmente até março, né, Dani? Em março, nós iniciamos os treinamentos. Agora, em novembro, finalizamos a obra. A cozinha está em fase final de reforma. Em 1º de março, a gente inicia os treinamentos em parceria com o Unilassalle. Ai, que legal, que legal. E a cozinha fica onde, gurias? Na sede do Banco de Alimentos. É em Canoas? Em Canoas. Isso, no bairro Niterói. Isso. Ai, que legal. E para que as pessoas consigam participar, ou como voluntárias, ou também para fazer o curso, como que funciona? Elas podem entrar em contato através da rede social da SIX Canoas, ou então através do @NGCanoas, que é o núcleo da gastronomia da SIX. Lá, a nossa consultora, Luciana, vai estar direcionando tanto a pessoa que está interessada em ser voluntária, quanto os possíveis apoiadores. Nós precisamos de doações também, né, Mel? De utensílios. Bastante doações de utensílios domésticos, panelas, talheres, até mesmo eletrodomésticos, né? Porque hoje nós não temos um apoiador que monte a cozinha para nós, então tudo vai ser feito na base da doação. E nós estamos nesse projeto agora, nesse processo de angariar as doações. E possíveis mantenedores, né? A indústria é bem-vinda, por óbvio, porque nós precisaremos dos insumos para ministrar os treinamentos, mantenedores em geral. Gurias, e me contem também um pouquinho de como vocês entraram nesse projeto, como que ele surgiu. Mais que ela, bem dizer, botou o filho no mundo, né? Então, que delícia. Ela está desde o início, ela pode falar melhor aqui. Eu entrei na SIX, no Núcleo da Gastronomia, em 2019, em outubro. Viramos 2019 para 2020, pandemia, pegamos 2 anos de pandemia. Ainda assim, o núcleo conseguiu evoluir, crescer e triplicar o número de integrantes, né, Mel? E o projeto nasceu durante a pandemia. Em 2020, quando a gente fez uma pesquisa de mercado disparada para o nosso setor, e as dores que chegavam era a falta de mão de obra qualificada. Foi assim que o projeto nasceu dentro da SIX. Legal, legal.
Dani, tu é empreendedora, empresária? Da gastronomia, filha de comerciantes, cresci dentro de um X e hoje eu estou coordenadora do Núcleo da Gastronomia e diretora do Banco de Alimentos. Que legal. E Mel, tu és chefe de cozinha. Sou chefe agora, né? Mas de formação, sempre na gerência comercial. 15 anos trabalhando com gerência comercial. E daí eu me vi trabalhando com gastronomia. Fui me especializar, me formei. Agora estou fazendo um pós em eventos e não quero mais sair do ramo. Assim. Que me apaixonei delícia. porque comida é muito afeto, muito amor. Então, me encontrei. Que Tô no céu. delícia. E esse projeto, então, eu abracei também com a Dani, com o Núcleo de Gastronomia, com a Six. E queremos fazer, assim, dele um sucesso, assim. Já Deus é, quiser. coisa boa. E engraçado, né, como o mundo é pequeno, que eu conheci o projeto através da Luana, que é nossa cliente do escritório. Uma pena que ela não pôde vir hoje. Um abraço, Lu, beijão pra ti. E gurias, adorei conhecer o projeto de vocês, muito, muito legal. Eu fui na degustação de vinhos e pizzas e eu vi uma fala do pessoal da Six comentando que era um engajamento que todos teriam retorno antes, durante e depois, né? Que legal isso também, de que não só quem vai consumir, mas também quem vai produzir e o mercado de trabalho vão ter esse retorno bem abrangente, né? Exatamente. Sim, exatamente. Essa é a intenção, né? São várias escalas aí de trabalho sendo recuperadas, né? Que legal, muito bom. Perfeito, muito obrigada por vocês terem vindo aqui no nosso Casa de Viver. Quem puder ajudar, fica aí o contato das meninas, entrem em contato com elas, que esse projeto é muito bonito. Então, nós recebemos a sugestão das nossas confrades de trazer aqui no programa a nossa agenda dos encontros presenciais da Confraria do Batom. E nesse mês, né, de novembro, é um mês bem importante para nós, o nosso calendário. Então, por isso que realmente dessa vez eu vou trazer aqui para vocês o convite, né, para participarem conosco de 2 eventos que são super importantes. Um em Porto Alegre e um em Santa Cruz do Sul, na nossa franquia de lá, que é o Vai Lá e Faz Networking. Para quem nunca foi, né, num desses nossos encontros, o que é o Vai Lá e Faz? Ele é um evento pioneiro, que existe desde 2012. Ele tem uma metodologia própria que foi criada por mim e pela psicóloga organizacional, pela Thaís Aranha. E ele tem lá o momento de cada inscrita que assim desejar se apresentar. Então, nós temos pitches de 2 minutos, mas tem uma série de outras atividades que foram criteriosamente pensadas, avaliadas, revistas, para aumentar as chances, né, de que você, que é empreendedora, que é empresária, possa divulgar o seu negócio, começar ou reforçar uma parceria, criar novos vínculos, encontrar pessoas, enfim. Então, o Vai Lá e Faz é um evento super legal. Aqui em Porto Alegre já aconteceram mais de 41 edições presenciais. Ao total, contando o interior, já foram mais de 50 edições. Então, é um evento super consolidado, gostoso, divertido. Apesar dele ter regras, ter ali, né, um passo a passo, ele é um evento muito legal para divulgação de produtos e serviços, para conteúdo também, tanto que aqui em Porto Alegre, essa edição, nós vamos ter 2 mulheres super inspiradoras e especiais, especial mesmo para essa edição, que é a Sueli Ribeiro, que é empresária, multi-empresária, inclusive, e presidente da AGE Poa, e a Ju Tescaro, que é influenciadora dentro da área de empreendedorismo, é empresária também, uma mulher encantadora, e as duas vão estar conosco em Pocket Palestras no dia 10 de novembro, então essa é a primeira dica de agenda aqui para vocês, dia 10 de novembro, no Farol Santander, maravilhoso, vamos estar na arena do Farol Santander, inclusive no momento, né, de ebulição ali do Centro Histórico, ebulição cultural, porque no próprio Santander Cultural está acontecendo a Bienal, é um dos lugares, né, que está acontecendo a Bienal do Mercosul,
E também vai ser época, né? Está tendo a Bienal, a Feira do Livro, né? Então, num lugar ali super, né, pujante de cultura, nossa edição, né, 41ª do Vai Lá e Faz Networking. E lá em Santa Cruz vamos ter a primeira edição, né, desse tipo de evento por lá. Vai ser no dia 30 de novembro, no auditório do Dale Carnegie. E que a Fran Pribe, que é nossa franqueada de lá, tá ali a milhão nos preparativos desse encontro também com a mesma metodologia, ou seja, mulheres de Santa Cruz do Sul e região, inscrevam-se para apresentar os seus produtos e serviços, que também vai ser muito especial. No nosso site, confrariadobatom.com.br, tem ali a nossa agenda, inclusive, né, para que você possa se inscrever como ouvinte, se você só quiser conhecer esse tipo de evento, ou para se apresentar, se você tem um produto ou um serviço e quer divulgar. Se você está em dúvida se o Vai Lá e Faz Networking é para você, é o melhor evento da confraria para o seu perfil, não deixa de entrar em contato com a gente, que a gente te explica melhor, passa mais detalhes, conhece um pouquinho das tuas expectativas do teu momento, a gente indica se é o evento ideal ou não, porque a confraria, também pioneira nesse sentido, tem mais de 10 formatos diferentes de encontros para mulheres. Então, não deixa de nos acompanhar nas redes sociais, por aqui, e sempre que tiver assim, um evento mais importante ou um momento mais importante, eu trago aqui no programa para trazer em primeira mão para vocês esse convite. Para quem estiver aqui em Porto Alegre ou em Santa Cruz do Sul, nos esperamos então, agora, te esperamos no dia 10 de novembro e dia 30 de novembro, tá bem? Um beijo, encerramos por aqui o programa de hoje, muito obrigada pela tua audiência, né, ter nos acompanhado por aqui. Se quiser rever esse programa, lá no nosso canal do YouTube também tem não só esse, mas todos os nossos programas para que você possa acompanhar, tá bem? Mais uma vez, obrigada pela tua audiência. Um beijo e até sábado que vem.